Olá, caros irmãos, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso momento de estudo bíblico. Que Deus abençoe também, traga crescimento para a nossa vida, que a gente possa sempre aprender mais da palavra do Senhor, mas também que a gente sempre possa, a partir da ação do Espírito Santo, exercitar, e crer também em Jesus Cristo e exercitar isso no dia a dia da nossa vida. Você que está nos acompanhando aí, pelo canal do YouTube, você pode deixar também suas perguntas ou seus comentários, dar aquela curtida também, em nosso momento de estudo bíblico e compartilhe esse link também sempre com seus amigos, familiares e irmãos também, tá bem? Então, hoje nós vamos falar aí sobre um aspecto muito interessante da nossa fé, Na verdade, aquilo que é o central da nossa fé, que é Jesus Cristo. Imaginem só a gente tirar Jesus Cristo da igreja cristã. O que é que ficaria? Essa é uma pergunta importante. O que que restaria, a gente poderia até dizer, E seria tudo menos uma igreja. Poderia ser um clube, poderia ser um local de encontro de amigos, de pessoas, mas se Jesus Cristo não estiver presente, essa é a centralidade da nossa fé, não faria sentido, então, a gente se reunir. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, Esse estudo bíblico de hoje, ele tem a ver com o segundo artigo do Credo Apostólico, onde a gente confessa, creio em Jesus Cristo. Mas também tem a ver como é que isso funciona na nossa vida prática, Quem é Jesus? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes para os meus alunos da instrução de confirmandos, do catecismo, e muitas vezes perguntando assim, quem é Jesus para você? E às vezes eles não sabem responder. Quem é Jesus para você? E essa seria, vamos dizer assim, a coisa principal do cristão, poder dizer para alguma pessoa que pergunta: quem é Jesus para você? E poder falar a respeito daquilo que crê. Mas a gente também só pode falar daquilo que a gente crê se a gente conhece um pouco mais. Mas conhecer é uma parte, Conhecer teoricamente, conhecer a palavra, conhecer doutrina é uma parte, desse crer, talvez, mas não é tudo, porque muita gente conhece muitas coisas a respeito de Jesus Cristo, porém não crê nele como seu Salvador. Então é exatamente sobre o que a gente vai falar hoje, então, Quem é Jesus Cristo para mim? A gente sempre deveria estar pronto para responder para qualquer pessoa o que é, quem é Jesus Cristo para mim? E a centralidade, então, aí da nossa fé. Tá bem? Então, aqui a gente tem uma pergunta inicial, Afinal, como Deus nos resgatou de uma vida vazia e passageira e nos trouxe para o seu reino eterno? Como é que foi que Deus fez isso, E essa é uma promessa que está presente ao longo de toda a Bíblia, Aquele fio vermelho que a gente pode traçar dentro da Bíblia, do início ao fim. Deus ele vem nos resgatar. Ele promete um Salvador, ele envia o Salvador, esse Salvador veio e ele diz: um dia eu voltarei. O nosso estudo de hoje também ele está baseado no nosso caderno de estudos. Lá ao final dele tem alguns QR Codes que levam a gente para algumas outras perguntas que podem complementar esse entendimento a respeito de Jesus Cristo. As perguntas que tem ali são: Jesus é mesmo Deus e homem? Nós confessamos que nós cremos em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. Então, ajuda a gente a entender esse ponto. Quais são os ofícios de Cristo, Cristo, por exemplo, teve o ofício de sacerdote. Então, ali vai falar um pouco a respeito, Ele também teve o ofício de rei, Então, é um dos seus ofícios. E o que mais, Então, se você quiser conhecer mais, você pode acessar ali no QR Code. Por que foi preciso Jesus morrer na cruz? Então, essa é uma pergunta importante também. Por que Jesus teve que morrer na cruz para a nossa salvação, Agora, a gente também, na questão 4, os estados de humilhação e exaltação de Jesus. No Credo Apostólico, a gente confessa que Jesus Cristo veio ao mundo, ele se humilhou, e quando ele morre, depois a gente fala assim, E desceu ao inferno. Ali já faz parte do estado de exaltação de Jesus, Então, a gente conhecer um pouco mais é importante. Os milagres de Jesus foram reais?
ou foram só fábulas, histórias que alguém inventou? E o que a Bíblia ensina sobre a vinda de Jesus no juízo final? A gente confessa sobre a parte do Espírito Santo, né? A gente diz assim que eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna, né? E que Jesus Cristo um dia voltará como um juiz também. Primeira vinda de Jesus Cristo, a gente sempre lembra que ele vem como eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós estamos vivendo neste tempo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós também confessamos e sabemos que ele voltará como juiz. Então, é um estudo, vamos dizer assim, central da nossa fé, né? Aquilo que a gente crê sobre Jesus Cristo. Tira Jesus Cristo da igreja cristã, não sobra nada. Então, é importante a gente sempre pensar nisso, né? Então, conhecer mais sobre Jesus Cristo é muito importante. A gente vai para a nossa ilustração, o nosso estudo, né, o nosso caderno de estudos também tem uma ilustração para a gente entender um pouquinho mais a respeito. Vou ler essa ilustração. Jorge sempre acreditou que a sua vida estava bem estruturada. Ele não era rico, mas tinha o suficiente para se sentir seguro. Um bom carro, uma casa confortável, uma televisão enorme. No bairro onde ele morava, era conhecido como um homem tranquilo, dedicado ao trabalho e à família. Embora Jorge não fosse religioso, cultivava alguns hábitos, como recitar uma breve oração pela manhã e usar um cordão que acreditava trazer proteção. Mas a vida deu uma reviravolta. Aos 52 anos, Jorge começou a sentir dores persistentes. Achou que era apenas um cansaço, fruto de longas horas de escritório. Também, né, fez exames que revelaram algo então mais sério. Ele precisou ser internado e os dias no hospital foram difíceis e dolorosos. No quarto do hospital, cercado por aparelhos e paredes brancas, Jorge teve tempo para pensar. Ele lamentou porque a sua poltrona favorita não estava ali para aliviar o desconforto das noites sem sono. O saldo não precisava de si. Jorge Deus mudou a esperança que é alcançar todos nós. Mas se a gente pensar esses bens materiais, serem bons e às vezes benéficos para a vida, eles não vão perder espaço para nós e não nos dão a verdadeira segurança. Especialmente quando a gente pensa na questão da morte. E não que a gente deva viver assustado, né, e pensativo e preocupado por as coisas. Mas a gente não está assim, ó, Jesus já fez tudo que nós precisamos para a nossa situação interna. Então, é bom, né, a gente poder lembrar que Jesus Cristo já nos... A gente, às vezes, pessoas como o personagem da ilustração, o Jorge, né? Ou seja, a gente muitas vezes sabe que tem pessoas que não têm nada que realmente, né, os guarda na sua vida. Muito bem, daí nós vamos para a nossa leitura bíblica de hoje. O texto bíblico de hoje, que vai servir de base, então, para nós, é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. Depois nós vamos ler esse texto aqui, e depois nós vamos também fazer alguns comentários a respeito. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante, onde nós lemos: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus,
o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, que texto interessante esse texto de 1 Pedro, né? Então, ali Pedro, né, apóstolo, ele escreve a respeito daquilo que Jesus Cristo trouxe para nós e o próprio Deus nos oferece em Jesus Cristo, como a palavra de Deus, né? Jesus Cristo é a própria palavra, a gente sempre precisa lembrar como ela mexe com o nosso coração, nos dá vida, vida eterna e traz esperança. Então, essa primeira carta de Pedro, ela foi escrita por cristãos que estavam para cristãos, né, que estavam passando por sofrimentos e perseguições, bem no início da igreja cristã. Lógico, depois ali do livro de Atos dos Apóstolos, né, onde a gente vê o crescimento da igreja cristã, dados momentos a igreja passou já por perseguições, não só por parte dos líderes judeus, mas também passou por perseguições por parte já do Império Romano. Então, eles são incentivados a ficarem firmes por meio dessa carta, lembrando que receberam uma nova vida e um futuro glorioso com Deus. Né? Então, é uma carta que fala para nós também, que apesar dos sofrimentos, perseguições, dificuldades, a gente sempre sabe que nós temos uma vida verdadeira em Jesus Cristo. Então, versículo 18, olhando mais de perto, né, nós temos essa parte que diz assim, ó, vocês foram resgatados. O termo resgatados ecoa o Antigo Testamento, especialmente em Êxodo. Né? Então, desde Êxodo, por exemplo, Deus, ali em Êxodo, traz um resgate, né, ao povo de Israel, que era escravo do Egito. Então, Deus vem e resgata. E Jesus Cristo faz isso. Onde Deus liberta, então, Israel da escravidão do Egito. Os cristãos foram resgatados da escravidão do pecado e o preço pago foi o sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito. Portanto, pertencemos a Cristo e vivemos sob o seu reinado. Então, a gente lembrar disso, né? Nós fomos resgatados. E aqui Pedro então coloca assim que nós somos resgatados de uma vida inútil que os nossos pais nos deixaram, né? Que os seus pais lhes legaram, diz o texto bíblico, né? Eles haviam aprendido com seus pais um estilo de vida focado em coisas passageiras e superstições. Embora rituais e elementos religiosos fizessem parte dessa herança, nada disso podia reconciliá-los com Deus. A religiosidade humana não tem poder contra o pecado. Então a gente vê muitas vezes que existem pessoas que são bastante religiosas, né? Uma pessoa religiosa, vamos dizer assim, às vezes ela vive sob a tutela da lei até mesmo, né? Às vezes ela esquece de olhar para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aqui então, continuando, Pedro no versículo 19 diz assim, ó: mas vocês não foram resgatados por aquilo que os seus pais deixaram, essa herança, talvez de superstição ou religiosidade que eles viviam ali, né? As crenças deles. Pedro deixa bem claro, vocês foram resgatados pelo sangue de Cristo. Então, Pedro mostra a diferença entre coisas terrenas que não podem salvar e o sacrifício de Cristo que realmente liberta. Então, é importante a gente lembrar disso. Nós fomos salvos pelo precioso sangue de Cristo. Esse é o centro da nossa fé. No Antigo Testamento, o sangue dos sacrifícios era importante para que o povo de Deus recebesse o perdão. Então, acontecia o derramamento de sangue de um animal, de um cordeiro, por exemplo, em favor do pecado do povo. Contudo, o sangue de Cristo transcende esses sacrifícios. Em Hebreus, a gente tem isso, né? Olha, Jesus Cristo, uma vez por todas, é o cordeiro que se deu em sacrifício por nós, sendo eficaz, então, uma vez por todas. Então, não precisamos ficar repetindo esses sacrifícios ou aquilo que os nossos pais já fizeram ou viveram. Olhamos para Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A gente vê também, então, que o sangue de Cristo é valioso porque ele assumiu o lugar dos pecadores, o nosso lugar, suportando a ira de Deus e reconciliando a humanidade consigo mesmo. Então, a gente lembrar disso, né? Isaías 53 também lembra assim que ele foi como um cordeiro mudo, né, levado ao matadouro em nosso lugar. É uma profecia a respeito de Jesus Cristo. No versículo 19 de 1 Pedro capítulo 1, lá diz assim que ele é como um cordeiro sem defeito e sem mácula. O cordeiro sem defeito, ele era uma parte essencial. Isso. O cordeiro sem defeito era uma parte essencial da celebração da Páscoa. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. Ele era sacrificado e seu sangue usado para proteger os israelitas da morte. Esse cordeiro aponta para Cristo, que é chamado de o verdadeiro cordeiro pascal. Então, as palavras sem defeito e sem mácula mostram que Cristo era perfeito. De fato, ele não tinha pecados. Ele não tinha nenhum pecado. E por isso estava totalmente qualificado para ser sacrificado, né, ou o sacrifício perfeito em nosso lugar. Então, esse é o centro da nossa fé, né? Olhar para Jesus Cristo, aquele que não mereceu a morte, mas foi morto em nosso lugar, se deu em nosso lugar. Versículo 20, ele foi concebido antes da fundação do mundo. Então, o plano de redenção foi estabelecido por Deus antes da criação do mundo, sendo Cristo, então, designado para realizá-lo. Isso é testemunho, então, que Jesus não é uma criatura, mas Deus com o Pai e o Espírito Santo desde a eternidade. Então, né, ele foi concebido antes da fundação do mundo. Ainda, versículo 20, mas foi manifestado nesses últimos tempos. Então, Cristo foi revelado em um momento específico da história. Era para ter sido marcada a parte inicial do versículo 20, mas, enfim, a parte do versículo 20 é essa daí, mas foi manifestado nesses últimos tempos. Então, Cristo foi revelado em um momento específico da história, com a sua encarnação, ministério, morte e ressurreição. Aquele que é Deus tornou-se um ser humano para redimir a humanidade. Por isso a gente confessa também que Jesus Cristo é verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. Ele é meu Senhor, porque redimiu a mim. Porém, olhando ali para o versículo anterior, versículo 20, essa primeira parte, né? Ele foi concebido antes da fundação do mundo. Quer dizer, ele é verdadeiro Deus desde a eternidade, ou seja, sempre, né? Pai, Filho e Espírito Santo atuando em conjunto. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Versículo 21. Por meio dele, vocês creem em Deus. Jesus é o único mediador pelo qual os seres humanos podem ter acesso a Deus. Sem Cristo, não é possível conhecer ou confiar em Deus de maneira salvadora. Se eu tirar Jesus Cristo, eu não sou mais cristão, como a gente falou no início do estudo. O máximo que eu poderia ser, eu posso dizer assim, é um bom judeu, né? Ou seja, eu estaria vivendo o Antigo Testamento, então, né? O máximo que eu poderia, se eu me aproximar da Bíblia, seria eu vou ser um bom judeu, né? Ou seja, que continua ali esperando a vinda de Jesus Cristo, né? E que não creu na vinda desse Messias, desse Salvador, né? Então a gente sempre precisa lembrar assim, ó, sem Cristo é impossível nós conhecermos a Deus e confiarmos em Deus de maneira salvadora, porque Cristo é o nosso Salvador, que nos dá a vida eterna. Versículo 22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. A purificação ocorre como resultado de receber e submeter-se à mensagem da verdade, ou seja, a boa nova de Jesus Cristo. Nós nos submetemos a Jesus Cristo. É Ele que nos purifica, é Ele quem dá o perdão dos pecados. Então, a gente sempre lembrar disso, assim, que agora a gente olha para Jesus Cristo, a gente obedece também, né, a sua palavra. Muitos cristãos acham que não, é simplesmente crer e pronto. Sim, o crer é a ação do Espírito Santo já, né?
Mas Tiago sempre nos lembra assim, tornai-vos praticantes, não somente ouvintes da palavra, ou seja, não somente ouvintes de Jesus Cristo. A vida cristã, ela também é muito prática, né? O crer em Jesus Cristo não é simplesmente confessar, eu creio em Jesus Cristo. É viver isso no dia a dia, né? Buscar viver essa prática pela ação do Espírito Santo. Versículo 23, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A natureza viva e eterna da palavra de Deus assegura que ela continuará sendo eficaz em todas as gerações. Olhemos para a história da igreja cristã, né? De geração em geração, Jesus Cristo continua sendo aquele que é o centro da igreja cristã. Quando a igreja tentou se desviar ou se desviou, então alguma coisa errada aconteceu. Quer dizer, o centro da igreja cristã é Jesus Cristo, e nós somos chamados a não nos desviarmos. Quando ela, de repente, está pautada só naquilo que os olhos veem, no poder, muitas vezes, sobre as pessoas, manipulação, riqueza, né, prosperidade, curas, simplesmente, né? Isso não é o centro da igreja cristã. Né? O centro da igreja cristã é lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados para nos dar vida eterna. Em Apocalipse 22, a gente lembra assim, ó, nós temos a nossa vida lavada no sangue do Cordeiro. Né? Então, isso, ter a vida lavada no sangue do Cordeiro graças a ele, a gente tem o perdão. Né? E Efésios lembra assim, ó, que nós somos salvos mediante a fé, isso é presente de Deus, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, a gente também lembrar, né? Então, seguindo aqui ainda o nosso texto, ela não apenas comunica, então, a palavra de Deus não apenas comunica a mensagem de salvação, mas também sustenta os cristãos em sua vida de fé e santificação. Por isso a gente sempre vem repetindo e fala, né? Quão importante é o cristão ler a Bíblia. Quando a gente não lê a Bíblia, é como se a gente não estivesse se alimentando. É como se a gente não estivesse tomando o nosso remédio diário, né? Sabe, aquela pessoa que todos os dias toma o seu remédio, né? E se ela falhar, alguma coisa acontece com o organismo. Assim é a palavra de Deus também para o cristão, né? Ela é um remédio, ela está ali, né? Precisa se fazer presente no dia a dia. Tá bem? Só beber uma água. E daí a gente vai olhar esses textos aqui que vão aparecer, os textos de Colossenses capítulo 1, depois a gente vai ler também Romanos capítulo 14 e ainda também Tito capítulo 2. Então, seguindo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve assim, ó. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Né? Deus fez isso conosco. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, texto claríssimo a respeito de Jesus Cristo. Também o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 14, escreve assim, voltando, Romanos 14, versículo 8 e o 9. Por quê? Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, a gente lembrar disso, assim, olha, Cristo, ele dá a redenção sobre, né, para cada um de nós. E aí é interessante, né? A gente também lembra assim que um dia aqueles que estão mortos vão ressuscitar, todas as pessoas. E os que creram em Jesus Cristo irão para a vida eterna. Então, é importante que a gente lembre disso, né? Que Jesus Cristo, ele morreu por nós para que nós tenhamos vida. Mesmo que eu morra um dia fisicamente aqui nesse mundo, eu sei que a minha vida eterna já começou. Eu já tenho essa certeza.
Eu já caminho na vida eterna sabendo que Cristo morreu por mim. Então, não é que com a morte agora eu entro para a vida eterna, né? O cristão pode dizer tranquilamente assim, olha, eu já vivo, eu já desfruto dessa vida eterna graças a Jesus Cristo. E a gente é sempre chamado de novo a se fortalecer, estudar a palavra, participar da Santa Ceia, lembrar que um dia nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Deus começou a agir ali dentro do nosso coração. E ainda também o apóstolo Paulo escreve em Tito, no capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14. Lá ele diz assim, ó: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha, que texto interessante, né? O apóstolo Paulo diz assim, ó: nós estamos aguardando essa bendita, né, esperança, manifestação da glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lembrando de uma coisa, ele deu a si mesmo por nós, a fim de que, né, a fim de que todos possam ser redimidos, né, da iniquidade. E ele purificou para si, então, um povo exclusivamente seu, né? A gente lembra daí de 1 Pedro também, né? Ele diz assim, a vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus fez isso conosco, né? Ele nos tornou um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Termina o texto aí de Tito, né? 1 Pedro fala assim, né? Ele nos chamou, nos tornou o seu povo, a fim agora de que nós anunciemos, proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é isso que o povo cristão continua fazendo. A gente anuncia para o mundo. Graças a Jesus Cristo, nós saímos das trevas e agora já desfrutamos da verdadeira luz. Certo? Beleza, gente. Então, a gente também vai lembrar aqui ainda o guardar no coração. O que a gente aprende por meio desse nosso estudo de hoje? Então, a gente aprende algumas coisas. Que Jesus Cristo é Salvador, ele é o Salvador, não é um Salvador. Não é assim que todos os caminhos levam até Deus. Isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira que o próprio Satanás muitas vezes semeia, e ele é o pai da mentira. Ah, todos os caminhos levam até Deus. Não, não levam. A gente lembrar, Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. A gente lembrar que Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A gente aprende também que Jesus Cristo é o Senhor, ele é verdadeiro Deus e ele é o nosso mediador. Então, quando a gente fala sobre Jesus Cristo é o Salvador, a gente sempre lembra isso aqui, ó, que ele nos resgatou da escravidão do pecado, de uma vida vazia, sem sentido. Vamos lembrar da ilustração de hoje ali, né, do personagem do Jorge, né? De repente ele tinha tudo o que é necessário para a sua vida. Tinha casa, tinha carro, tinha bem, tinha dinheiro na conta, mas quando de repente se confronta com a morte, o que de fato eu tenho? Né? Era uma pessoa boa, né? Talvez ajudava os pobres, né? E era uma pessoa bem vista pelos amigos e vizinhos. Mas falta uma coisa no coração quando a gente não tem Cristo presente. Então, a gente lembrar disso, né? Ele nos resgatou da escravidão do pecado, de uma vida vazia, pagando o preço com o seu precioso sangue, como um cordeiro sem defeito, sem mácula. Assim nós fomos reconciliados com Deus e restaurados na comunhão com Ele. Jesus, então, é o Salvador. Lembremos sempre disso. Não é um Salvador, não é um caminho. Ele é o único caminho para a vida eterna. Jesus Cristo é Deus e homem. Ele foi conhecido, concebido, né, antes da fundação do mundo, como centro e plano eterno de Deus, mas foi manifestado como ser humano nos últimos tempos.
para redimir a humanidade e trazer o reino de Deus. Então, desde todos os tempos, sempre, ele é verdadeiro Deus, porém encarnou-se, né, para mostrar assim, olha, aqui está a redenção. É Deus vindo ao encontro do ser humano. Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele nos redimiu, isto é, ele libertou da escravidão do mal. Assim pertencemos a ele e vivemos sob a sua autoridade. Jesus Cristo venceu o pecado, a morte, o diabo, trazendo uma nova vida, né, uma nova vida de santidade, de amor, fraternal e também de comunhão com Deus. Então, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Inclusive, Jesus Cristo sendo o Senhor, a gente lembra que ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Lembremos assim que o que é o Verbo, né? Ele é a palavra criadora de Deus, né? Ele é o próprio Criador, né? Quando Deus falou, haja luz e houve luz, Jesus Cristo está presente ali. Ele é a palavra do Senhor. A palavra, ou seja, a boa nova, o Evangelho. E Jesus Cristo é o mediador. Cristo intercede continuamente por nós, diante do Pai. Por meio dele, nós cremos e temos acesso a Deus. Além disso, pela palavra de Deus e ação do Espírito Santo, ele nos sustenta, nos santifica e nos guarda. Então, a gente lembra, assim, que não há outro caminho para a salvação. Ao contrário do que as pessoas muitas vezes entendem, né, que eu posso fazer algo, ou eu posso pegar atalhos aí, no final tudo vai dar certo, né? Não é assim. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação eterna. É o centro da igreja cristã. Como já falamos, tira Jesus Cristo, não sobra nada da igreja cristã, tá? E assim a gente chega à nossa conclusão no nosso estudo de hoje, né? Creio que Jesus Cristo, aqui é a parte de Martinho Lutero, né, a explicação de Martinho Lutero, a respeito do segundo artigo onde a gente diz assim, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Segundo artigo do Credo Apostólico. Lutero explica assim, ó, creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Ele remiu a mim, ser humano perdido e condenado. Ele me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e a sua inocente paixão e morte. E ele fez tudo isso para que eu lhe pertença. Ou seja, por que Jesus Cristo fez isso? Por que ele se deu? Para que eu lhe pertença e viva submisso a ele, em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. E assim como Cristo ressuscitou, né, da morte, vive e reina eternamente, e isso é certamente verdade. Então essa é a nossa confissão de fé, né, a respeito de Jesus Cristo. Então a gente lembrar que Jesus Cristo nos resgatou de uma vida vazia e sem propósito por meio do precioso sangue de Cristo. O Cordeiro perfeito e sem mácula. Então, lembrando da nossa ilustração inicial, a gente pode dizer assim, o ser humano vive um vazio dentro de si, mas graças a Jesus Cristo, esse nosso vazio é preenchido e a nossa vida passa a ter sentido, um novo sentido. A gente não deve olhar para pessoas, para a igreja, para líderes, né? Eles são falhos, eles têm pecados, nós falhamos, nós cristãos. Então a gente olha para Jesus Cristo. Ele sim preenche o nosso ser, nossa vida, nos dá o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Então, esse resgate, planejado desde antes da fundação do mundo, é a expressão do amor eterno de Deus, manifestado na encarnação, morte e ressurreição de seu Filho Jesus. Como Salvador, ele nos libertou do pecado e nos reconciliou com Deus. Como Senhor, nos chama para viver sob seu reino em santidade e amor. Por meio da palavra viva e permanente de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo a receber constantemente as bênçãos dessa salvação. Isto é, a pregação da palavra, a absolvição dos pecados e os santos sacramentos. Assim, pela fé, tomamos para nós o preço que Jesus pagou na cruz. Ou seja, nós retemos para nós, né?
por meio da fé, aquilo que Jesus Cristo fez. E unidos com ele e com a sua igreja, seguimos firmes até a vinda do Salvador. Saber que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados é uma parte, né? É saber, até o próprio diabo sabe, ele conhece a Bíblia, né? Não cristãos conhecem muitas vezes a Bíblia também, as Sagradas Escrituras, e usam ela para combater a fé cristã. Conhecer é uma parte, crer em Jesus Cristo, reter aquilo que Jesus Cristo fez por nós dentro do coração, é outra. Tem a ver com a ação do Espírito Santo e com alimentar-se constantemente na palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe a gente sempre, né, que a gente possa continuar seguindo firme em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos guarde. Amém. Muito bem, vamos falar um pouco da nossa agenda para esse restante de semana, né? Hoje, quinta-feira, então. E a gente lembra que nesta sexta-feira, então, às 19h30, na igreja, nós teremos o nosso encontro de mulheres, chamado Fé Menina, será às 19h30. As mulheres são convidadas a participar. Sábado pela manhã, às 9 horas, nós temos o nosso catecismo, né? A nossa instrução de confirmandos. E também no sábado à noite, nosso culto sagrado, e domingo pela manhã, então, também culto sagrado em nosso templo, né? Que fica na rua Ragizar, 528, no bairro Auer, em Curitiba. Todos sempre são bem-vindos e os irmãos sempre são incentivados a convidarem outras pessoas para que essas outras pessoas sejam fortalecidas na fé em Jesus também, ou conheçam, né, esse Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que é o centro da nossa mensagem. Amém? Oramos, caros irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque Jesus Cristo é o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Permita, Senhor, que nós sempre possamos seguir firmes em Jesus Cristo e também testemunhar essa fé que temos a cada dia. Abre, Senhor, os nossos lábios, usa a nossa vida, usa a nossa mente, usa o nosso ser, usa nossos talentos, nossos conhecimentos, nossos bens também ao teu serviço. Tudo, Senhor, colocamos diante de ti e pedimos que uses cada um de nós sempre nos servir a ti e proclamar Cristo para todas as pessoas. Abençoa a igreja, onde estiver, Senhor Deus. Abençoa a igreja cristã em todo o mundo, para que jamais, diante das dificuldades, deixe de falar de Jesus Cristo. Que também nada substitua a fé em Jesus Cristo. Hoje, Senhor Deus, tantas mentiras, tantas coisas têm entrado na igreja cristã e querem ocupar o centro. Jesus Cristo, Salvador. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que a tua palavra continue a ser o centro. E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, continue a ser o centro da nossa vida, mas também sempre da proclamação da mensagem da igreja. Guarda, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que tua paz, amor, companhia, perdão esteja sobre todos. Tudo entregamos nas tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Que o amor de Jesus Cristo sempre esteja presente. Que Cristo seja o centro, preencha sempre todo o nosso ser e nos guarde firmes na fé verdadeira para a vida eterna. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.